Criar um filho exige certos cuidados. Imagina cuidar de um filho com paralisia cerebral. Assim, às vezes ele fica vendo os outros meninos andando e ele não consegue. Então isso me deixa triste. Hoje no programa vamos ajudar Kátia e o Wellington a educar o filho Dudu. Até que ponto eu posso ver, às vezes, alguma travessura dele como travessura ou como algum sintoma da limitação dele. E como o assunto exige uma atenção maior, convidei Renata, fonoaudióloga, para nos ajudar com estas questões. Ela dá a falsa impressão de que o cérebro está paralisado. Isso não existe. O nosso cérebro, ele se desenvolve a todo momento. Quer aprender também a lidar com crianças que precisam de uma ajuda especial? Então fique conosco, o programa Esquadrão do Lar começou. Hoje nós vamos conhecer a história da Kátia e do Wellington. Eles casaram, ela engravidou e sofreu um aborto espontâneo. Um tempo depois engravidou do Eduardo, Dudu como é chamado. Nasceu com 7 meses e com uma suspeita de paralisia cerebral. Kátia agora quer a nossa ajuda para educar o Dudu. Já o Wellington precisa do Esquadrão do Lar para que a esposa volte a ter tempo para ele. Dudu, olha, dedeira. Segura. Não, espera. Aqui, ó. Não, espera aí, ó. A nossa história é um pouco engraçada e também assim, quase ninguém que conheceu do jeito que a gente conheceu pelo telefone. Aí a gente conversando, a gente marcou de encontrar. E eu vim pra cá, pra Betim. Nós namoramos mais ou menos 3 anos, aí noivamos e casamos. Sim. Abraçando a comunidade e lhes prometer amor e fidelidade um ao outro. Sim. Sim. E é por toda a vida que obedeço. Sim. Sim. Aconteceu até uma história assim, que a tia dele morreu no dia do casamento. E assim, o pessoal ficou meio assim, né? Porque ao mesmo tempo casamento e fé. A mãe dele, assim, eu dou, assim, minha sogra foi, que ela segurou, assim, porque é irmã dela, então ela conversou, falou com ele para ele não, né, chorar, não transparecer para mim que tinha acontecido, porque eu fiquei sabendo só, assim que acabou o casamento, é que eu fiquei sabendo que a tia dele tinha morrido. É tanto que todo mundo do casamento foi pro velório. Acabou o casamento, nós viemos pra cá e eles foram pro velório, todo mundo. E depois de um fato tão triste durante o casamento, Kátia e o Wellington viveram mais um drama, um aborto espontâneo. Eu abortei em janeiro de 2009 e assim, foi porque todo mundo, a gente casa e sonha em ser mãe. Então assim, eu não aceitei muito bem esse aborto não, eu fiquei assim, meia, como que eu posso dizer, revoltada. Não, podia ter uma criança, eu passava na rua, via as pessoas com a criança. Fiquei 1 ano sem fazer tratamento e depois de 2010 eu engravidei do Eduardo. E aí assim, eu fiquei meio com medo, porque eu falei assim, gente, será que eu vou passar por tudo de novo, abortar? Fiquei... Mas aí assim, correu tudo bem, tudo tranquilo. Minha gravidez
gravidez foi tranquila até o 8º mês. Eu comecei a passar mal justamente no finalzinho e por isso ele nasceu prematuro. Ele nasceu com 8 meses e 2 semanas. E assim, eu recebi alta, ele ficou internado. Então assim, eu comecei a falar assim, meu Deus, será que meu filho vai aguentar? Porque ele nasceu muito pequenininho, ele nasceu pesando 2 kg e pouquinho, só que ele perdeu o peso, ele foi para 1,7 kg. Isso foi eu ficando nervosa porque eu queria trazer ele para casa, não podia trazer ele para casa. Ai, foi muito difícil. É foi muito doloroso assim para mim. Bom, quando eu descobri a limitação do Eduardo, foi mais assim, um período após o nascimento dele. Porque até então a gente estava vendo ele como uma criança normal. Aí, até hoje ainda algumas coisas ainda estão sendo descobertas ainda em relação ao problema dele, entendeu? Mas foi diferente, a gente assim, queria que ele fosse assim, normal, que as crianças já estivessem andando, já estivessem falando alguma coisa assim melhorzinho, para a gente poder estar entendendo. Vamos? Deve estar gostoso mesmo, não tá pronto não. Gostoso? É papá. Não é papá não, é dedeira. É pra matar a fome, é papá, né, filho? É dedeira, Dudu. É dedeira. Vamos? Eduardo, E... aqui é dedeira, ó. devagar. Como o Dudu nasceu prematuro, ele teve um atraso assim, na parte motora. Então ele já vai fazer 2 anos e ainda não está andando. Mas eu acho que é mais a parte motora, porque ele é bastante alegre, ele é muito comunicativo, ele é uma criança esperta, ele, né, chama a gente, tá o tempo todo chamando papai, mamãe, vovô, vovó. Então assim, ele é uma criança, eu acho que normal, né? Pelo atraso que ele teve, isso pra mim não quer dizer nada. Papá! Ai, bateu o cabelo. Doeu? Quando eu fiquei sabendo dessa limitação, inclusive eu fiquei sabendo até ontem que eu levei Foi ontem que eu levei tomografia, que eu levei pra médica. Eu fiquei até assim, um pouco assustada, porque eu pensei assim, meu Deus, como é que vai ser? Apesar de eu ter uma limitação, mas a gente fica assustada, porque a gente quer que o filho da gente cresça, desenvolva, normal, que ele tenha uma vida normal, igual toda criança. Mas eu pensei assim, não, se Deus, né, Deus está comigo, não vou ficar muito chateada com isso, não, e bola pra frente. Não, deixa aqui, vamos lá na água. Vamos lá, peraí, deixa eu só pegar a banheira. Vou pegar a banheira. E com as limitações da Kátia, a rotina com o Eduardo acaba sendo bem mais cansativa. O Eduardo, a rotina dele ele acorda mais ou menos 6h30, 7 horas. Aí eu já dou uma mamadeira para ele. Eu já arrumo ele rápido, né, para poder levar ele lá no Sara, Hospital Sara. Eu volto pra cá, dou almoço, né, faço almoço, dou banho e aí eu coloco ele pra dormir, assim, mas é muito difícil, ele não costuma dormir assim muito, mas é quando o pai dele chega, porque esse menino é uma coisa com o pai. Segura bem.
Segura. Segura. Vai. Só solta. Só soltar. Opa, senta então. Quer sentar lá então? Você quer sentar? Quer? Vamos sentar lá pra ele tomar o... Porque não dá doce melhor. Ou então não Aí. na cama. Vem cá. Em relação à educação do Eduardo, eu tenho dúvida sim, sabe? Sobre até que ponto eu posso ver, às vezes, alguma travessura dele como travessura ou como algum sintoma da limitação dele. Né? Sabendo das dificuldades que o Dudu tem, Kátia e o Wellington precisam de ajuda para saber como educar uma criança com estas limitações. O difícil pra mim na criação do Dudu, eu fiquei meio perdida. Desde quando eu já era um pouco assim, meio perdida, antes de ter ele. Porque eu não tive muito esse costume de dona de casa. Antes de solteira eu não tinha isso de lavar, passar, cozinhar. Eu não tinha isso na minha casa, porque morava eu e minha mãe. Então a gente sempre tinha alguém pra estar fazendo pra gente. E eu aprendi depois que eu casei. Então assim, eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia fazer comida, eu não sabia lavar roupa, passar roupa. Até hoje, assim, algumas coisas eu ainda não sei, mas assim, a gente tenta aprender. Então assim, com o Dudu, parece que eu fiquei mais perdida ainda, porque é muita coisa. Criança precisa da gente pra tudo, pra tomar banho, pra almoçar, pra... Tudo tá dependente da gente, tá dependente. É tanto que quando ele nasceu, eu fiquei quase 2 meses na casa da minha mãe. Porque eu não tive coragem de vir com ele pra cá. Eu fiquei meio com medo de trazer ele e ficar assim, como é que eu vou cuidar desse menino? Bom, calçar o sapato? Bom, cadê o sapato? Vamos calçar o sapato de chulé? Vamos? Vamos lá pegar a minha calçar. Não. Aqui, ó. Vamos lá calçar. Pegar a meia. Não, a meia não tá aqui não, Dudu. Onde tá a meia? A bagunça. A bagunça que a mamãe arruma, olha só. Ih, Dudu. Ah, achei. Ó. Vamos. É. Eu falei assim, meu Deus, esse menino é meu, eu tenho que cuidar dele. E aí eu tomei coragem, meu marido falou assim, você vai ficar aí na sua mãe o resto da vida, né? Aí eu fui e vim pra cá, pra casa. Mas aí todo dia eu ligava pra minha mãe, o Dudu tá assim, mãe, eu ligava chorando pra ela. E Kátia se emociona ao comparar o Dudu com outras crianças. Ver as outras crianças... Desculpa. Eu queria, assim, um desenvolvimento normal. Ele não tá andando, ele não tá andando. Dele poder brincar com os meninos, que assim, às vezes ele fica vendo os outros meninos andando e ele não consegue. Então isso me deixa triste. Desculpa, mas é difícil pra mim. Assim, às vezes assim, eu fico querendo sair com ele lá fora no pátio e eu fico com medo dele cair, porque ele anda no voador. Então assim, ele vê os outros meninos correndo, ele quer correr também e ele não consegue correr, porque eu tenho que ficar correndo atrás dele e pra mim é difícil. Porque ele caiu outro dia desse voador, que eu saí outro dia lá fora com ele caiu, ele bateu e ficou com um galo na cabeça. Então isso pra mim, eu falei assim, nossa,
cortou meu coração. E com tantos cuidados que o Dudu precisa, o Wellington acaba sentindo falta da atenção da esposa. Eu senti assim que minha esposa ficou mais por conta do menino mesmo. De certa forma, eu me senti mesmo um pouco de lado. Até hoje, em alguns momentos, assim, eu me sinto um pouco de lado. Faz uma semana, 2, 3, aí eu, assim, poxa, não faz algo diferente pra mim, nem nada. Aí... E ele fica falando, você tá me esquecendo. Você não tá fazendo isso pra mim, você não tá arrumando direito mais, você não tá, entendeu? Não tem tempo de ir no salão, não tem tempo de fazer as coisas assim, normal que eu fazia. No casamento hoje, nós temos tempo assim, de sair sozinhos, tem pessoas de confiança que dá para deixar a criança tranquilo, pode ficar até a noite toda, 2 dias. Igual o meu sogro mesmo, direto ele fica pedindo ela para poder levar o menino para lá, às vezes ele vai e fica. Mas mesmo a ausência dele em casa não muda esse quadro. Né? O clima é como se o menino estivesse aqui. Então o tratamento que eu tenho é o mesmo. Não muda. Não tem aquela mudança porque o menino não está aqui, então agora tem mais tempo alguma coisa assim. Não muda. Então você pensou no que eu te falei? Sobre qual assunto? Sobre aquele São assunto. tantos assuntos. Uma questão, eu te falei. Eu me senti muito abandonado. Também me entendesse. Eu te falei, isso dá pra entender até certo ponto. Tem coisa que não é questão de entender, é questão de papel de casal. Não dá pra se entender. Mas assim, às vezes eu saio o dia todo com o Dudu e eu chego cansada. Eu também chego cansado. Eu também tenho minhas tarefas, entendeu? As coisas não é só você, eu também tenho minhas tarefas. Então, é preciso que você olhe também meu lado. Se você for analisar, a parte que cabe pra mim, eu te falei, eu não sou perfeito, mas só Deus não está cansado de fazer. Pode melhorar, pode, mas não está cansado de fazer. Então a sua parte ainda tem que acontecer também. O Eduardo não é um problema, ele é assim, uma parte boa da nossa vida. Mas se a gente não souber evoluir essas coisas, a gente vai transformar em tudo. Passa 2 dias, depois volta tudo de novo. Não dá pra ficar indo e voltando. Tem que ir, entendeu? E manter, ué. Adriana, eu peço sua ajuda porque nós estamos passando assim, uma fase difícil e eu não digo que é culpa minha, ou culpa da Kátia, ou culpa do Eduardo. Eu acredito que todos nós estamos no mesmo barco porque às vezes estamos sem informação. Então, eu peço a sua ajuda para estar orientando a gente. Eu sei que talvez eu precise mudar, ou a Kátia precisa mudar. Eu não sei, é você que vai falar para a gente. Então, eu peço a sua ajuda, eu preciso mesmo que você nos oriente. Adriane, eu preciso da sua ajuda para me organizar a minha tarefa do dia a dia com o Eduardo. Porque acaba sendo tanta coisa para a gente poder resolver, né, como mãe, como esposa, que eu acabo ficando perdida. Então eu gostaria da sua ajuda para organizar as minhas tarefas. Não é muito bom saber que nós temos a oportunidade de reunir com profissionais e de repente um caso simples ou uma história comum na nossa vida ser avaliada por pessoas na competência das suas áreas, poder trazer informação para a vida dessas pessoas? É por isso que a gente faz esse programa, para abençoar a sua vida, abençoar em especial a vida dessa família que você acabou de assistir a história dela, que é tão importante, tão sofrida, e quem fala assim, poxa, eu achava que eu tinha problema. Você começa a ver a vida de alguém e fala assim, tem alguém que precisa mais de mim. E é por isso que o programa está aqui, para abençoar pessoas e famílias como essa. E aqui, mais uma vez, uma equipe de profissionais especialistas que se dispuseram a abrir o seu coração, separaram um tempo
para poder compartilhar, levantarmos questões e abençoar essa família em questão. Aqui comigo, mais uma vez, Rosângela Arruda, amiga, psicóloga. Fica à vontade, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Hoje comigo aqui pela primeira vez, Renata Matias, ela é fonoaudióloga, não é isso, Renata? Isso. E veio trazer para nós também as suas orientações na sua área do que a gente pode ajudar essa família em questão. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Também comigo a pastora Madalena Silveira, mais uma vez no programa. Bem-vinda, fica muito à vontade no nosso meio. Ok, mais uma vez o prazer é todo meu. Como a gente faz sempre, então agora nós vamos assistir o programa e vamos compartilhando e comentando as coisas que nós achamos pertinentes a serem orientadas a essa família. Vamos comigo, meninas? Eu abortei em janeiro de 2009 e assim, foi porque todo mundo, a gente casa e sonha em ser mãe. Então assim, eu não aceitei muito bem esse aborto não. Vamos parar. Pois não, quem? É muito comum hoje em dia, na primeira gravidez, as mulheres sofrerem aborto, né? Comum. Olha. Por quê? Né? Algumas explicações, uma das teorias, né, é até da medicina tradicional chinesa, que a mulher hoje ela vive um problema muito grande de estresse, de trabalho, então ela desgasta muita energia nesse processo, né, que é natural. A mulher que trabalha fora, ela tem uma jornada dupla, às vezes tripla, né? Dependendo da situação. Então é comum um aborto, né? O organismo não se prepara. A gente ali não tem um momento que fala da idade dela, mas uma coisa que eu acho que é relevante, que ela demonstra uma certa revolta e demonstra um sofrimento muito grande com a perda dessa criança. E aí na segunda gravidez, ela vai deixar todo o seu desejo para esse segundo filho. A gravidez foi tranquila até o 8º mês, eu comecei a passar mal justamente no finalzinho e por isso ele nasceu prematuro. É muito sofrido, né? De repente, você comentou anteriormente, você tem uma expectativa de um filho. O primeiro aborta, vem a expectativa para o segundo, já com todos os temores e receios de se vingar. Aí pega, engravida, dá tudo certinho. Antes do menino do tempo normal, a criança já nasce. Já tem que ficar no hospital, você já não traz para casa. É aquele medo todo de ficar, do abandono do filho, de vai dar certo ou não, de não ter o controle mais da situação. Aí ela já tinha uma história anterior de aborto, né? A sensação, será que ele volta? A pergunta é sempre essa. E a tendência da mãe é pôr uma proteção excessiva sobre essa criança, a pontos até de cuidados pessoais. Tem pessoas que agasalham demais o neném, tem pessoas que levam para o médico todos os dias, todo dia está ligando para o médico, de excesso de cuidado com esse bebê, principalmente o primeiro. Por causa do seu medo, Exato. do medo próprio diante daquela situação. Da temeridade de acontecer algo diferente. Vamos lá então, que eu acho que a questão ainda não chegou no ponto principal. Nervosa porque eu queria trazer ele para casa, não podia trazer ele para casa. Ai, foi muito difícil, foi muito doloroso assim para mim. Mas conversando com a família à parte, está se levantando a possibilidade, na bateria de exames e no acompanhamento médico, de uma paralisia cerebral. E eu aproveito até que agora a Renata que está aqui, para poder a gente falar um pouquinho que, na possibilidade de ser isto mesmo, o caso efetivo do Eduardo, quais seriam os sintomas? Ou realmente não se perceberia antes, como não foi percebido, só depois de 2 meses, quando se espera algum movimento da criança que ele não responde, é que vai se perceber essa anomalia? Porque a paralisia cerebral, ela dá a falsa impressão de que o cérebro está paralisado. Isso não existe. O nosso cérebro, ele se desenvolve a todo momento. O que acontece é que existe uma lesão que ocorre no cérebro imaturo, que pode acontecer até os 3 anos de vida. E essa lesão, ela pode ser visualizada num exame, como a tomografia, a ressonância, e ela pode ser percebida ao longo do desenvolvimento da criança. Ô pastora, deixa eu pedir só para a gente poder tentar orientar a Kátia, porque diante de toda essa frustração da vida, do aborto, da expectativa de um filho perfeito, e agora descobre que o filho tem uma limitação, né? O coração dela deve estar apertado. Muitas mães nessa idade ou nessa situação semelhante costumam questionar Deus: cadê Deus? Deus não me ama, Deus não está me enxergando aqui não, eu sou a única pessoa que tem problema, né? Como é que a gente consola de repente uma pessoa numa situação assim?
Olha, um versículo que sempre eu gosto de usar é aquele que fala assim, que Deus nunca deixará nós passarmos por nenhuma tribulação que a gente não possa suportar. Então, com certeza, se Deus tem permitido isso acontecer, com certeza Ele irá nos capacitar. Ele vai levantar recursos e pessoas também treinadas para estar nos auxiliando nesse momento. Nós sabemos que não é fácil, mas Deus é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Amém. Vamos continuar. Vamos? Deve estar gostoso mesmo, não tá pronto não. Esse momento em que ele tá vocalizando, e a família repete, é interessante, é uma forma de estimular. Então ele vai imitar. Agora, é importante também dar continuidade. Que delícia! Igual eles fizeram. Então é um ponto muito positivo. Então, assim, numa criança eu acho que normal. Não para. Não para, precisa. É bom que ela esteja enxergando a criança como uma criança normal, porque ela vai tratá-lo como uma criança normal. O que me preocupa é essa negação dela, né? Ela nega que o filho veio com problemas, ela nega que o filho que está com problema que é porque ele é prematuro e ela já está com outro tipo de diagnóstico. Não foi porque ele era prematuro, né, que ele está sofrendo com isso. Então, a negação também faz parte do processo humano, é a primeira fase, né, dos nossos 5 estágios, a gente nega primeiro, para depois vir a aceitação. Então é bem nítido isso aí na fala dela. Você concorda comigo, Adriana? Concordo. Apesar de eu ter uma limitação, mas a gente fica assustada, porque a gente quer que o filho da gente cresça, desenvolva, normal, que ele tenha uma vida normal, igual toda criança. Ela também tem uma limitação, né? Nós não tínhamos visto isso ainda. Ela tem uma limitação e que é muito parecida com a do filho, né? No caminhar. E ela superou, porque ela está andando para todo lado. Eu não sei se isso seria alguma coisa... Que tipo de lesão é essa? Eu levantaria essa questão genética. Eu também. Me pareceu, a hora que vi, mas... uma lesão neurológica, porque se houvesse... Provavelmente ele está passando por exames, já teria sido saído na tomografia, mas talvez uma lesão, uma alteração genética. Ela fala assim que logo quando ela ficou sabendo o resultado do diagnóstico, ela ficou o quê? Um pouco triste. Ela está tendo dificuldade até mesmo de aceitar os sentimentos dela. E a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas não é fácil ficar diante de uma situação dessa, não ficar ansioso, o que será? Mas aí vem o segredo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas perante o Senhor cada uma das suas petições. Então eu creio que é o momento dela ir para os pés do Senhor mesmo e chorar. Fala, Deus, me ajuda. Não é fácil essa situação. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe tudo que se passa lá. Então, muitas das vezes, nós pensamos que estamos escondendo os nossos sentimentos. Mas, pelo contrário, Deus conhece. Então, eu creio que é o momento dela ir para os pés do Senhor e abrir o coração. E Deus é aquele Deus que ouve as nossas orações e nos consola a cada momento. Essas meninas estão brilhando, então, gente. Vamos lá, vamos continuar. Em relação à educação do Eduardo, eu tenho dúvida sim, sabe, sobre até que ponto eu posso ver, às vezes, alguma travessura dele como travessura ou como algum sintoma da limitação dele. Né? Só parar aqui um pouquinho. Diante, nós temos que considerar a limitação que é colocada por ela do Eduardo. Mas, no momento em que se percebe que não existe nenhum comprometimento cognitivo, né, que se ele vai compreender a sua ordem, se ele vai entender os seus comandos, se ele vai entender o que é amor, o que é abraço, o que é carinho, o que é não tem por que fazer nenhuma restrição na educação dessa criança. Aquilo que eu educo, da forma que eu educo o meu filho, a minha filha, ela deve educar o Eduardo também. Por quê? Porque ele vai compreender. E o que é não, e aquilo que é imoral, o que é amoral, às vezes não tem valor moral, mas está errado, tem valor errado, que é imoral, tem que ser chamado a atenção. Mas coitadinho, aí que é o problema. Porque toda criança, como a Renata falou, todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades. E não é porque eu tenho dificuldade de lidar com meu coleguinha que eu tenho o direito de bater nele, de forma nenhuma. Porque eu não sei relacionar com a pessoa, não, aprende.
né? Ah, eu não sei correr. Meu filho, hoje você é limitado a não conseguir correr. Daqui um dia você vai passar por fisioterapia. Quem sabe um dia, vamos orar, vamos pedir a Deus que você consiga fazer e participar disso. Seja claro, seja objetivo no sentido de deixar transparente para essa criança aquilo que ela não consegue fazer e entender. Olha, você não pode, mas tem outras coisas que você pode. E nessa idade tem que ser corrigido na hora. Exatamente. Porque depois ele não vai lembrar. Ele tem 2 anos, na hora que ele fez errado, já tem que corrigir. Gostei de você, viu, Renata? Eu senti sim que minha esposa ficou mais por conta do menino mesmo. De certa forma, eu me senti mesmo um pouco de lado. Até hoje, em alguns momentos, assim, eu me sinto um pouco de lado. Olha lá. Bom, entra uma parte agora mais importante também, porque eu não posso desmerecer o filho, é importante, mas o marido ali na relação, conforme a Bíblia, tem prioridade. Eu posso até compreender a necessidade emergencial de uma criança diante da limitação, mas eu não posso esquecer que a prioridade do relacionamento, ela realmente vem mesmo à frente. É uma família muito bonita, né? Valorize o amor. Eu acredito que a Kátia tem que confiar mais no seu filho, no seu marido. A criança vai cair e é caindo que se aprende. E acredito que ela pode valorizar e estimular e pensando no relacionamento, isso o filho ganha também, porque vem harmonia em casa. Então estimule, busque cantar, contar histórias, brincar. Ele é uma criança alegre, deixe conviver com outras crianças. Vai adoecer mais, mas é assim que ele vai crescer. Uma coisa que eu queria ressaltar, porque ele tem cobrado a atenção da esposa. Mas nós também precisamos lembrar que a Bíblia diz para os maridos terem o quê? Sabedoria com a esposa no convívio diário. Lembrando que a esposa é mais frágil. Então nós precisamos assim ajudá-la a entender isso. O que ele tem contribuído para que ela possa também ter esse tempo maior de atenção com ele? Será que quando ele chega do serviço, ele tem dividido um pouco? Ela está o dia inteiro ali naquela, na lida ali. Será que ele tem contribuído? Meu bem, ó, hoje eu vou ficar 1 hora com ele. Você pode ir no salão, pode fazer unha, até mesmo para ela se sentir o quê? Mais mulher, igual ela falou, ela não tem tempo de ir no salão, ela não tem tempo de nada. Então seria muito interessante o esposo estar pensando nessa situação. Porque aí a lei da semeadura, você vai semear aquilo que você, né? Ok? Queridas, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou agora levar essas dicas a essa família. Espero realmente que a gente possa contribuir com eles. Eu acredito que vai sim. Acabo de chegar na casa de Kátia e Wellington com a dica dos especialistas para esta família que você acabou de ver a história e viu aí a necessidade mesmo de algumas orientações. Eles já estão nos aguardando. Vão comigo. Olá. Tudo bem? Tudo. Vou entrar? Vamos. Eduardo. Ei. Tudo bem? Olá, Dudu. Fala aí. Olá. Fala. Vamos sentar? Vamos. Seu esposo está aí? Tá sim. Ei, Wellington. Tudo bom? Então tá bom. Fico feliz por isso. Dá licença, viu, gente? Pode ficar à vontade. Tá bom. E uma das coisas que a gente ficou um pouco em dúvida, e até mesmo assim, eu acho que seria interessante nós estarmos orientando aqui agora para quem está em casa e vai estar acompanhando o programa, é de entender um pouco do diagnóstico mesmo do Eduardo. O que ficou decidido? Porque do que nós ouvimos, e diante dos especialistas que foram conosco, que nos acompanharam, deu a entender uma paralisia cerebral desse primeiro, logo que nasceu, né, desse tempo e tudo mais. É isso mesmo? Ah, então tendo esse diagnóstico já fica mais tranquilo até para o tratamento. Só que foi assim, em grau leve, né? Sim. Mas o diagnóstico é isso mesmo. Foi bem. A médica explicou pra gente, a médica do Sara, explicou pra gente que como se fosse uma fruta no pé, você colhesse antes da hora. Então ela não está pronta. Essa foi assim, a explicação que ela deu pra gente mais fácil pra gente poder tá entendendo. Ele também quer participar da conversa, mas graças a Deus ele é bastante
bastante ativo. A questão motora mesmo, que teve um atraso mesmo. Então, considerando tudo isso, até mesmo da opinião, nós procuramos uma pessoa que era especialista exatamente em paralisia cerebral, e ela fez o seguinte comentário, exatamente no que você está falando. Se for de grau leve, o comprometimento ele é bem menor. Né? Então, vocês mesmos disseram, mais na parte motora. Então, e isso é estímulo, isso é fisioterapia, incentiva, estímulo. Com as orientações adequadas, vai ter o desenvolvimento de acordo com a lesão, porque ele é proporcional àquilo. Então, já é uma notícia excelente. Nossa. E você já ficou feliz aí, né? Nossa. Os primeiros passinhos aconteceram. É verdade. E aí, ele até antecipando já um pouco e respondendo uma questão que você havia feito quanto à correção dele. Isso. Se vale a pena, se pode corrigir ou não pode, né? Considerando uma criança normal na idade dele, com os comportamentos que a criança de 2 anos teria, ele não tem nenhum comprometimento cognitivo. Então ele compreende perfeitamente as ordens. Ele entende o que é sim, ele entende o que é não. Ele sabe quando você está bravo, ele sabe quando você está alegre. Ele sabe, não sabe? Sabe. O que a gente tem que trabalhar na questão do Eduardo, primeiro é nós mesmos, vocês no caso, aceitar a limitação. Que eu acho que é a parte mais difícil da gente, como vocês mesmos comentaram no vídeo. Eu gostaria que ele tivesse nascido sem nenhuma limitação. É o que todo pai espera. Mas diante disso não aconteceu, eu preciso encarar isso com naturalidade. Não vai ser como se espera, né? Mas ele é normal em muitas outras áreas, né? Ele tem normalidade nas outras partes. O problema é que a gente acaba estigmatizando a criança e rotulando, ela não é normal. Ele entende. Ele vai andar conforme você já está caminhando. É uma questão de tempo. Talvez, como você falou, tirou antes do tempo, a maturação dessa criança e o tempo de maturidade dela vai ser um pouco mais prolongado. Demanda um pouco mais de tempo para poder ver os resultados que você veria numa criança de 2 anos normal. Entendeu? Não desanima não, não fica triste não. Né? Porque a gente precisa aceitar essas limitações. Tem pessoas que têm um problema de vista, tem pessoa de problema de respiração, tem crianças com limitações que, inclusive, afetam as suas vidas no andar do seu dia a dia. O Eduardo, para conversar, não tem não aí, olha, pra você ver. Nós estamos tentando falar que o Eduardo tá disputando comigo, né, Eduardo? Não é mesmo, amor? Conversa comigo agora. Conversa? Isso. Oi. Você pode conversar com ela. Vai, amor. Conversa? Vai lá. Então você tem que estimular as partes que são limitadas. Mas fazer a atividade adequada para que ele seja incentivado da forma correta. Então, o primeiro dói é na gente, que é mãe, né, que é pai, de ver às vezes um filho, você comenta inclusive lá na história, né? Ele fica querendo, ele vê os outros meninos, ele fica doido para poder andar e... Mas ele pode? Ele pode? Ele vai conseguir, eu tenho certeza. Vai, mas aí é só entender, Kátia, que vai demandar um pouco mais de paciência sua, de acompanhar, de seguir junto. Mas não é caminhar pela criança, não. Você tem que deixá-lo desbravar a cada dia um pouco mais. Soltar, então, né? você não tem que ficar com ele no colo o dia inteiro. Nem sei se você fica, mas se fica, tá errado. Fico. Como é que você quer que seu filho ande se ele fica no colo o dia inteiro? Ai, meu Deus, mas é difícil pra mim deixar ele assim, às vezes... eu nem sei como explicar, porque a gente fica meio afoita. Eu fico meio assim... Eu percebi um pouco da sua ansiedade, como você até mesmo falou, né? Não tinha experiência nenhuma, né? E vem pra poder... Vai, quer resolver? Eu quero resolver, que eu vou pegar um... Tá te incomodando? Vai lá, arruma alguma coisa então, vai lá. Joga beijo. Cadê? Aqui, ó. Ah, muito bonito. Boa coisa. Você vai colocá-lo no andador. Não, senhora. Deixar no chão. Tá, no chão que a gente põe, quando a gente quer desenvolver uma criança para andar, é edredom e deixa ele crescer e desenvolver. Isso aqui é um perigo para as crianças. Todas as crianças, independente se ela tem a limitação para andar ou não, a criança vai deformar a passada dela. Você vai ver que toda criança que anda muito de andador, anda com os pezinhos assim nas pontinhas dos pés, porque ele não precisa fazer esforço para poder caminhar. Ele bate o pezinho, a rodinha ajuda a caminhar. Ele não precisa. Se você quer desenvolver seu filho na caminhada, não é com andador.
é deixá-lo no chão, põe o edredom para não ficar frio, deixa ali para ele engatinhar, fortalecer as pernas, os músculos, aprender a ter equilíbrio. Isso aqui não dá um falso equilíbrio. Hoje vai ficar, pode deixar. Hoje vai deixar para a gente poder conversar. Tudo bem. Mas o recado está dado, né? Para a gente poder desenvolver mais a perninha dele. Não deixa preguiçoso. Não deixa. Eu também concordo, porque a criança acaba tendo essa falsa ideia de que ele tem uma liberdade que ele não tem. E aí pode ter problema. Aí você pode desenvolver ansiedade no seu filho. Por quê? Porque ele está acostumado a andar correndo com o andador. Na hora que ele sai do andador, ele quer fazer o mesmo percurso da forma como ele andou aqui. Aí você desenvolve na mente dele que ele tem a liberdade de caminhar às pressas. E ele não tem essa habilidade motora para poder fazer isso. Então eu dou uma dou uma ideia falsa para ele de que ele já está hábil e apto para poder fazer aquilo, mas ele não está. Então, ao invés de favorecer, eu estou prejudicando, porque ele precisa crescer e aprender a desenvolver, a fortalecer suas pernas para poder caminhar. Entendi. A gente foi criado na roça, eu fui criado na roça. Quem foi criado na roça não tinha essas coisas não. A gente tinha essa liberdade, a gente desenvolvia. E eu te falei há pouco, toda criança vai cair. Porque faz parte dela aprender a levantar, cair, levantar novamente. Você talvez vai procurar não ter coisas pontiagudas no lugar em que ele estiver, procurar resguardá-lo nesse sentido. Mas que ele vai ter quedas, comece a se preparar. Prepare o seu coração, porque faz parte. Foram essas quedas hoje que você conta. Ih, eu subia, eu pulava, né, ué? Subia nas árvores, descia, caía da árvore da goiabeira, pulava. É assim. A gente tem que ter o zelo. Mas também tem que deixar a liberdade para ele poder desenvolver. Senão ele nunca vai fortalecer. No colo, ó. Não. Ai, meu Deus. Você quer que ele ande, mas não quer deixá-lo andar. Não vai aprender nunca. Certo, Kátia? Certo. Vamos combinar assim? Vamos. Na hora que eu voltar, você vai... Pode deixar. Eu tenho certeza absoluta que quando eu voltar aqui, esse menino já vai estar dando muito mais passo do que está dando hoje. Viu? Aqui. Maridão reclamou, né? Do tempo do casal. Porque isso daí tá um problema sério. Mas sabe por que tá um problema sério? Porque o Eduardo tá ao centro. O Eduardo é o centro, né? Ele fala assim, que dozinha, isso, aquilo. Vai assim, tendo aquela lamúria com o menino. Não deixe ficar nesse lugar lamurioso, não. Vamos embora pra frente. Olha, tem limitação? Tem sim. Quantas pessoas são atletas, são campeões com limitação? Pessoas que cresceram, que desenvolveram? Dudu. Não é mesmo? Vamos incentivar isso. E agora, você no vídeo tinha comentado que você ia preparar, que você ia pensar para poder ter um tempinho mais com o maridão. Já conseguiu fazer isso? Eu tô tentando assim, às vezes eu tô pensando deixar ele com meus pais, para ver se eles ficam, por exemplo, assim, um final de semana. Você confia nos seus pais? Confio. Você acha que eles vão amar e cuidar do seu filho como você cuida? Não. Você é super protetora, né? Mas assim... Com amor, com cuidado, com zelo, você acha que vai ter? Eu acho que vai. Então pronto. Eu acho que vai sim. Deixa eu contar uma coisa pra você, que eu acho que a questão tá mais aí, porque o Wellington tá percebendo a necessidade de vocês estarem mais juntos. Né? Ele tá. Ele tá percebendo e ele não está errado nisso. Ele está correto. Porque a prioridade de uma família é marido e mulher. Filho é herança, filho vem depois, filho é consequência. Filho não pode ocupar o lugar do marido, não pode. Filho não pode ocupar o lugar da esposa, de jeito nenhum. Então, a primeira pessoa que o Wellington, quando chegar em casa, tem que dar um beijo, é em você. Não tem problema, não pode, dona Eduardo, não. O filho tem que ver que você é a prioridade na vida do Wellington. Para que quando ele for casar, para quando ele tiver a vida dele, ele também entenda prioridades nos relacionamentos. Entendi. E aí, Kátia, eu vou deixar um último recado para vocês. Nós temos muitas outras dicas, vou deixar até impresso para vocês lerem e acompanharem. Mas uma das coisas que eu acho que você precisa, e aí eu vou trazer para você a questão, é você se aceitar primeiro. Né? Aceitar a sua limitação. Não adianta você se comparar com uma outra pessoa ou com a outra mulher que faz e acontece em tanto tempo. Você não tem esse tempo. Se respeite. Olha lá, mamãe. Escuta lá, mamãe. Vai lá, ué. Pode ir. Tá incomodado. Pode ir.
Eduardo não tem dificuldade para falar, não. Vai conversar mesmo. Eu vou deixar para vocês impresso. Vocês dão uma olhada, uma analisada. Depois, se tiver alguma dúvida, conversa comigo. Pode me ligar, tá bom? Porque eu preciso que vocês compreendam. E eu quero que você busque uma ajuda no nível psicológico, para você poder falar dos seus medos, das suas inseguranças, né? Daquilo que a gente precisa vencer na vida. Mas, psicólogo, não tô doida? Mano, psicólogo não é pra doido, não, tá? Já vi. Eu vi sua carinha aí na hora que eu falei de psicóloga. Aqui, mas é pra você poder ser ouvida. Pra você falar dessas inseguranças que eu tenho, de não ter dado conta, de não ter aprendido a lavar, passar, cozinhar, tendo que passar perto. Aí eu não sabia como é que era criar filha, ver um menino com limitação. Aí eu tenho que fazer, entendeu? Entendi. Pra alguém escutar. Tá jóia. Tá bom, meu bem? Eu vou ver a resposta. Eu tô muito otimista com esse programa, com a sua casa, com a sua família. Eu vou ver respostas positivas aqui, tá? Um grande beijo pra vocês. Deus abençoe. E daqui uns tempos eu volto aqui pra poder ver o que aconteceu. Não pode deixar. O Eduardo vai estar andando em tudo, né, Dudu? Vai, né, meu lindo? Né, Dudu? Eu vou, tá, queridos? Tá jóia. Deus abençoe, tá? Obrigada, muito obrigada. Tá bom. O meu problema é o negócio da bronquite dele, que é frio. Então, assim, eu cheguei à conclusão de que ele não vai ficar quieto nesse tapete. Então, assim, não adianta. Se eu quiser que ele melhore, eu vou ter que deixar ele arrastar ele pra deixar ele voltar, porque senão eu vou ficar aprendendo muito da hora. Então, assim, eu relaxei, porque eu falei assim, não tem como, então relaxei, fiquei mais à vontade com ele, porque ele não vai ficar. Aí, essa semana foi assim, né? Aí eu conversei também com meu marido, que também ficava meio receoso com isso. Ele ainda fica, até assim, quando ele tá aqui em casa, quando ele tá aqui, eu monto esse tapetinho, eu coloco edredom, eu coloco um monte de coisa pra ele não sair do chão. Porque o Elton fica estressado quando ele vê ele fora desse tapetinho de edredom. Mas quando ele tá só comigo, então eu deixo mais bem à vontade. Depois de um tempo das dicas para Kátia e o Wellington, eu vim verificar se o resultado realmente foi efetivo nessa família, se houve algum progresso. Estou na clínica de fisioterapia, onde o Dudu faz tratamento para ver a melhora dessa criança. Vamos comigo, que estão terminando ali o atendimento da fisioterapia. Vem comigo. Oh, ele já está aqui! Ei, Kátia! Você está indo embora já? Já! Ei, amor! Tudo bem, meu lindo? Como ele está andando bem! Vamos andar com a titia. Olha a rapidez! Gente, que gracinha! Olha, que beleza! Pra frente, Dudu! Pra frente, Dudu! Vão, Dudu! Vão lá no carro, Dudu! Vão! Carro! Cadê o carro, Dudu? Gente, que beleza! Vem cá, Dudu, chega, só um pouquinho agora. Só um pouquinho, amor, viu? E amor, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Depois daquele dia que vocês foram lá em casa, assim, surtiu muito resultado, assim, comigo, com o Dudu. Ô, Kátia, deixa eu aproveitar então uma coisa. Já que nós temos mais coisa para conversar e nós estamos aqui no meio do corredor da fisioterapia. Vamos lá para sua casa. Lá a gente conversa com calma e vê as outras respostas que você teve daquilo que foi proposto. Pode ser? Pode. Então vamos embora. Claro. Vamos, Dudu, bora. Bora, Dudu, corre, Dudu. Corre, Dudu, corre, Dudu, corre, Dudu. Ô, Kátia!
Vamos lá então? Maridão chegou? Não, só Tá não? mais tarde. Então nós vamos conversando. Ei, amor! Nós vamos conversando e depois eu pergunto Tá pra ele se joia. precisar. Vem, ele quer vir comigo, não adianta. Dá pra mim. Dá pra mim esse rapaz. Vamos lá? Vamos entrar. Tchau. Pode ir na frente, você é a dona da casa. Dudu. Você tá pesado, Dudu. Que isso? Que rapaz grande. Pro chão, pro chão, pro chão, pro chão. Vamos? Vamos andar. Bom, Que beleza. Posso sentar aqui? pode. Dá licença. Deixa eu só acender a luz aqui. A melhora do Eduardo, assim, pra mim, essa semana foi o máximo que ele andou arrastando essa cadeira aqui, ó. Eu achei uma beleza. Assim, pra mim foi uma maravilha. Mas é porque você também soltou ele mais. Soltei, deixei ele mais solto. Senta aqui então pra gente conversar. Pode deixar, solta. Pode confiar, vai. Isso, vamos, Dudu. Ô, gente, olha como ele tá andando muito mais rápido, muito mais ágil. Quase não tô fazendo força com o meu dedo aqui. Vamos. Aí. Assim, o Eduardo, eu fiquei... Oi. Deixei ele no chão mesmo, deixei ele à vontade. Não fiquei assim muito preocupada com a bronquite, porque... Não, mas você colocou o paninho que eu te falei? Eu coloquei, eu montei o tapetinho dele aqui, né, e deixei. Só que ele não ficava no tapetinho, não, isso daí não é problema. Mas pelo menos ele estava se movimentando. É, vou só fazer um café ali pra um tomar um suco, você aceita? Aceita. Então a gente vai conversando daqui, né? Tá. Tem problema? Não, tem não. Das coisas que foram colocadas, então, que você já viu, melhora. O Dudu andando, sei que você soltou ele mais, o que mais? Eu conversei com minha mãe sobre, né, eu e o Dudu ficar com o Dudu, pelo menos no final de semana. Pra você curtir o maridão. Aí minha mãe concordou, até minha sogra também, né, falou assim que poderia ficar. Mas... Já colocou em prática isso? Não, ainda não, né? Eu vou colocar assim. A questão também que você falou de eu estar procurando uma ajuda. Eu já liguei para a igreja, procurei saber, vai ficar novo com o psicólogo da igreja que tem lá. Então, assim, as coisas estão... Para te ajudar a lidar com as suas próprias questões, isso, né? Com seus medos, né? Mas tá... Eu tô conseguindo, eu tenho fé que eu vou conseguir fazer as coisinhas. Com relação ao Wellington, alguma mudança? O Wellington, mas é isso, você tá me deixando mais à vontade. Pra poder, assim, à vontade, assim, que ficava muito na minha cola, sabe? Eu não sei se eu tô sabendo te explicar mais ou menos. Ele exigia mais. Não é exigir, mas ele ficava assim, olha, tá sujo isso, olha, tá sujo isso, tem que limpar, tem que... Toda hora falando, toda hora falando, sabe assim? Eu fico até meio sem jeito. De tanta coisa que ele falava. Eu terminei de comer meu pão de queijo lá com ele, viu, gente? Fica à vontade. É tanto assim, meu marido fala assim, eu nunca vi uma pessoa que come em pé. Você já viu uma pessoa que come em pé? Sou eu. Igual você tá fazendo agora. Desse jeito. Eu como em pé, mas não fazer. Preocupada pra poder adiantar, pra ganhar tempo, é isso? Eu começo a fazer tipo assim, eu tô fazendo um negócio aqui, eu tô lavando essa vasilha. Aí eu vou e solto essa vasilha aqui, eu já começo a mexer em outra coisa. E assim, e aí vai, eu fico nesse desespero, eu falo assim, cara, eu nunca vi isso, tem que parar. Ele falou assim, vai colocar uns tapetinhos borrachados aqui que vai me dar uma rasteira. As dicas então daquilo que eu havia passado para você e para o Wellington, alguma coisa mais que você queira comentar? Que teve resultado ou não, ou que ainda não foi colocado em prática? Não, assim, questão também de corrigir ele. A gente tá assim, tendo mais firmeza, não tá tendo tanto receio, né? Tanto receio, porque a gente sabe que ele entende o que a gente tá falando com ele. E ele não obedece? Obedece. Ah, isso aqui é o importante, é isso aí. Ele obedece. Então, assim, a gente vai conseguir, a gente tá fazendo, foi muito bom as dicas que vocês
trouxeram pra gente, a gente tá colocando em prática. Ótimo. Tá tudo... tá fluindo, as coisas Que bom que num tempo assim, até curto, perto daquilo que a gente tem e espera de mudança na sua vida, já tenha acontecido algumas respostas para sua vida. Que bom saber que tenha dando certo e que agora é só uma questão de continuar mesmo e até finalizar e ir adiante o seu trabalho. Falando do salão, não deu para poder ir, porque minha sogra estava viajando, a minha mãe trabalha, e são as duas únicas pessoas que eu tenho confiança de deixar. Eu não tenho mais... Não, mas o salão está garantido para você. A hora que você tiver a oportunidade, já que você não teve tempo de ir a tempo da gente finalizar o programa, depois que terminar você vai, né, para poder receber o embelezamento todo que é seu de direito. Tudo bem, viu? Tá bom? Ô, Kátia, obrigada por nos receber na sua casa. Né? Se o Wellington quiser depois também fazer algum comentário ou trazer alguma informação, alguma coisa que ele queira acrescentar, nós queremos ouvi-lo também, já que ele não está agora no momento. A gente volta aqui depois, se for o caso, se ele quiser participar, né, e tiver condição, às vezes ele quer, mas não tem tempo, né? Nós queremos ouvi-lo sim. Muito obrigada por abrir a sua casa para nós, viu? Esteja à vontade, vai estar sempre aberto a porta. Que ótimo. Muito obrigada. Quero aproveitar até e dizer para você aí de casa, como nós comentamos acerca da beleza, né, do cuidado, agradecimento especial ao Salão Gilson Honorati. É um salão maravilhoso que tem cuidado de mim, maquiagem, cabelo. Você também pode ser beneficiado com isso. E você que está em casa, quer participar do nosso programa, pode sim. Basta mandar um e-mail, esquadrãodolar@redesuper.com.br, e você estará conosco aqui então, também recebendo as nossas orientações e dicas para abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa, se assim o nosso bom Deus quiser. Até lá. Assim como mudo as estações, se acaba o frio.